Existem detalhes nos relatos antigos que passam despercebidos em uma leitura rápida, mas que, quando analisados dentro do contexto cultural da época, revelam mudanças profundas que estavam acontecendo de forma silenciosa. Um desses detalhes aparece em um momento aparentemente simples, envolvendo uma escolha de hospedagem que, para muitos leitores modernos, pode parecer irrelevante, mas que no mundo antigo carregava um significado extremamente forte. O apóstolo Pedro decidiu permanecer na casa de um curtidor. Sejam bem-vindos, arquivistas, este é o História e Eternidade, o seu portal para a investigação que desvenda os mistérios do passado e do futuro, onde pequenos detalhes podem revelar transformações que mudaram completamente o curso da história. Para entender o impacto dessa decisão, é necessário olhar para as leis de pureza que guiavam a vida religiosa no contexto judaico daquele período. Essas leis não eram apenas recomendações espirituais, mas regras práticas que influenciavam diretamente onde uma pessoa podia ir, com quem podia se associar e quais atividades eram consideradas aceitáveis dentro da comunidade. Dentro desse sistema, o contato com animais mortos era visto como uma fonte de impureza ritual, exigindo processos específicos de purificação para que a pessoa pudesse voltar a participar plenamente da vida religiosa. E é exatamente aqui que o trabalho do curtidor se torna central nessa análise. Curtidores eram responsáveis por transformar peles de animais em couro, um processo que envolvia contato constante com carcaças, líquidos orgânicos e substâncias utilizadas para tratar o material. Esse tipo de atividade colocava esses trabalhadores em uma posição social e religiosa delicada, pois eram frequentemente associados à impureza e mantidos à margem de práticas mais rigorosas de pureza. Antes de continuarmos essa investigação, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas descobertas aqui no História e Eternidade. A arqueologia reforça esse cenário ao mostrar que oficinas de curtidores eram normalmente localizadas fora dos centros urbanos ou próximas a áreas costeiras, onde o cheiro intenso e os resíduos do processo não interferiam na vida cotidiana das cidades. Esses locais eram marcados por estruturas simples, tanques escavados para tratamento das peles e evidências de atividades que exigiam isolamento em relação ao restante da comunidade. Isso significa que a casa de um curtidor não era apenas um lugar comum de moradia. Era um ambiente associado a trabalho considerado impuro, afastado dos padrões ideais de pureza religiosa que muitos buscavam manter. E é exatamente nesse tipo de ambiente que Pedro decide entrar e permanecer. Essa escolha não pode ser vista apenas como uma questão de conveniência ou necessidade momentânea. Ela representa uma decisão que vai contra expectativas culturais profundamente enraizadas naquele contexto histórico. E esse detalhe ganha ainda mais importância quando observamos o que acontece em seguida dentro da narrativa. É nesse período, enquanto Pedro está hospedado na casa do curtidor, que ele recebe uma visão que começa a redefinir sua compreensão sobre pureza, inclusão e os limites estabelecidos pela tradição. Essa sequência de eventos não parece ser coincidência dentro da estrutura do relato. Pelo contrário, ela sugere que a mudança começa exatamente no momento em que ele já está inserido em um ambiente considerado fora dos padrões tradicionais. Isso muda completamente a forma como esse episódio pode ser interpretado, porque não estamos falando apenas de uma escolha de hospedagem, estamos falando de um ponto de transição na forma como conceitos antigos estavam sendo confrontados na prática cotidiana. A arqueologia não apenas confirma o tipo de ambiente em que curtidores viviam, mas também ajuda a visualizar o impacto social dessa decisão dentro do contexto da época. O que para nós pode parecer apenas um detalhe logístico, para aquele período representava uma quebra de barreiras que separavam pessoas consideradas puras de outras vistas como impuras. E talvez essa seja a parte mais profunda de toda essa análise. A mudança não aconteceu em um espaço formal de ensino ou dentro de um ambiente religioso tradicional. Ela começou em um lugar marginalizado, onde poucos esperariam encontrar o início de uma transformação tão significativa. Agora eu quero saber a sua opinião sobre esse episódio, que muitas vezes passa despercebido em leituras mais superficiais. Você acredita que essa escolha de Pedro foi apenas circunstancial dentro da narrativa? Ou você entende que ela representa um movimento intencional que preparava uma mudança muito maior? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe dessa investigação. E se você quer continuar explorando histórias onde arqueologia, cultura e fé se encontram de forma surpreendente, inscreva-se no canal História e Eternidade, porque a história não para, ela aponta para a eternidade. Até o próximo capítulo. História e Eternidade.